Voltamos a falar então sobre os desafios ambientais aí do bioma Pantanal e também de iniciativas de preservação. E esse é o tema então da minha conversa agora com a colunista Tereza Cristina Vendramini, produtora rural, membro do conselheira aí, né, da Embrapa, que estreia hoje aqui no AgroMais 17 horas como nossa colunista. Muito bem-vinda, Cris. Obrigada, Simone. Nosso AgroMais está sendo um prazer imenso ter recebido primeiro esse convite, né, Simone? E estar aí com você, né, com o nosso AgroMais, para a gente conversar toda semana um pouquinho. Tá certo, vamos lá então. Acabamos de ver aí a sua entrevista com o governador Eduardo Rieder, né, que falou então sobre essa produção, sustentabilidade, né, e também a economia, né, garantir que o homem do campo continue a sua produção lá no Pantanal, né. Você que esteve então lá no Mato Grosso do Sul, acompanhou esse trabalho do Instituto Taquari Vivo. Como estão então essas ações, né, do programa para a bacia do Alto Taquari aí no Mato Grosso do Sul? Simone, acho que primeiro, né, quando a gente fala do Pantanal, é falar dessa grande planície aí inundável, né? Esse modo de viver do pantaneiro aí, que é esse ciclo natural de enchentes e vazantes, é isso que vai regendo a vida desse pantaneiro, é aí que ele vai caminhando e está, como disse o nosso governador, há 300 anos ali no Pantanal. Eu fiquei, sim, uma semana agora no Pantanal e tive a oportunidade de andar bastante, de conhecer. Estava junto com o Instituto Taquari Vivo, né? Qual que é a função do Instituto? Qual que é o mote dele? Preservar o Pantanal. Né? E ele tem um foco principalmente nos assoreamentos dos rios, no Rio Taquari, nos rios que estão em volta. Olhando muito esse problema, a gente estava falando agora de um fundo clima. Eu acho que, falando de um fundo clima, a coisa mais bacana que a gente pode falar hoje é do Pantanal, né, que está muito preservado, e existem algumas né, ações aí, como do Instituto Taquari Vivo, que querem continuar cada vez mais com essa preservação. Em relação a esse projeto dessa restauração ambiental aí para evitar o assoreamento do rio aí, enfim, essas ações para a conservação do solo também, né, da água. Fala para a gente os desafios então do Alto Taquari. Olha, Simone, eu acho que a coisa mais importante desse projeto que eu acompanhei, estou acompanhando, é que primeiro foi feito um estudo de viabilidade aí para essa conservação. A partir disso, acho que junto com os produtores rurais, está sendo feito um trabalho onde curva de nível, nas estradas, para quê? Para que isso cada vez mais não vá trazendo mais problema para esses rios, que vá assoreando cada vez mais. E uma coisa muito importante que eu acho que é significativo nesse projeto é essa parceria do Instituto Taquari Vivo com o nosso governo do estado, governador Riedel, com as prefeituras e os produtores rurais. E também, Simone, tem aí junto o Senar e a FamaSul. Por que, né, eu falo muito importante do Senar e a FamaSul? Porque eu acho que o produtor rural ele pode, né, junto com o Instituto Taquari ou outras entidades, ou sozinho, recuperar a sua fazenda. Mas depois disso, ele precisa de assistência técnica e gerencial. Para quê, Simone? Continuar preservando. Teca, aproveitando nesse teu gancho aí sobre a agenda verde do governo federal, uma das metas então é recuperar pastagens degradadas, né? Dar uma reutilização aí para essas áreas, se investir então na recuperação, onde quem recupera pode ser remunerado então aí pelo serviço ambiental e para estimular então essa recomposição vegetal. Duas alterações foram feitas, anunciadas ontem, né, nos artigos do Código Florestal e também na Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Hoje a gente tem, não é, Teca, 33 milhões de hectares degradados. Como estão, então, as pastagens no Alto Taquari? Que você traz para a gente aí sobre essas iniciativas do Estado? Simone, eu acho que a coisa mais importante do Pantanal inteiro é a conservação que o Pantanal tem, que o produtor rural, como disse aí na fala, o nosso governador Eduardo Riedel, produtor que está lá 100 anos, 200, como ele diz, quase 300 anos, são famílias que estão lá, fazendo uma pecuária, sabe, extensiva, cuidando muito daquilo lá. Então, com certeza, quando você falou de recuperação de pastagem,
Eu acho que tem um Brasil inteiro, né? Isso mesmo que você falou, 33 milhões aí de hectares para serem recuperados. Que bom que está tendo hoje em dia um foco do governo federal para que a gente caminhe, o produtor rural consiga caminhar mais com isso. Mas, sinceramente, dentro do nosso Pantanal, a coisa ainda é muito melhor, tem um pulmão muito verde ainda lá. E Teca, fala pra gente quantos produtores aí da região estão envolvidos aí nesse projeto. Olha, Simone, a preocupação principal é dar ajuda para quem? Os pequenos produtores rurais que não têm acesso a alguma tecnologia ou ao financiamento para poderem fazer isso. Então, esse trabalho está sendo feito hoje já, né? A primeira coisa o projeto no Pontinha, que está sendo junto com a prefeitura. Tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, os patrocinadores e apoiadores disso aqui, que um deles é a Bayer. Muito importante falar disso aí, que a Bayer tem uma preocupação com isso, e se eu não estou enganado, o Bank of America. E o que está acontecendo com isso? Né? Essa conservação no entorno, né, desses rios, desses córregos, e junto com algumas prefeituras. A primeira prefeitura que está sendo feito isso, alguns produtores rurais, é na região de Coxim. E já está começando em Alcinópolis também. Agora a gente está falando nessa reestruturação da pecuária na bacia do Alto Taquari. O córrego Pontinha, então, ele faz parte da bacia do Rio Taquari. Sobre esse projeto, então, é o córrego Pontinha que você estava falando, né? Sim, é o Córrego Pontinha. Essa primeira ação do Instituto Taquari Vive está sendo no Córrego Pontinha, dentro de algumas propriedades rurais, de alguns produtores ali que toparam fazer parte desse projeto. E eu estive lá e vendo as máquinas trabalharem, várias, assim, sendo feito curvas de nível, como eu disse antes, estradas, adequando de alguma maneira a propriedade do produtor rural, para que quando vem essas chuvas que a gente tem muito, agora chega no final do ano, pelo menos alguns já estão mais estruturados. E eu acho, Simone, que é um começo para, de alguma maneira, os outros produtores rurais no entorno se animem e também queiram manter a sua propriedade cada vez mais adequada realmente. Eu acho que nessa estrutura toda, porque vocês aqui, né, no nosso Agromais, estão falando o quê todo dia? Sustentabilidade, esse problema do clima. Então, nós, produtores rurais, com certeza temos que caminhar nesse caminho. Né, Teca, para a gente finalizar, o governador do Mato Grosso do Sul falou justamente nisso, né? Não só a sustentabilidade ambiental, mas também a econômica, né? Garantir aí, porque ele falou desses 300 anos, né, que a atividade pecuária pantaneira está presente, né? Mas garantir, então, que ele continue na sua produção de forma também sustentável e econômica. Com certeza, Simone. E olha, hoje em dia, né, como eu disse, a parte gerencial é muito importante. Antigamente, na época do meu avô, do meu pai, eu lembro que tinham esse controle, mas hoje tem que ser muito mais, né? Tem que ser ali na ponta, não é do lápis, é dentro do notebook. A gente tem que estar cada vez mais com essa parte gerencial pronta. E, sem dúvida nenhuma, Simone, sempre pedindo ajuda, assistência técnica. Eu acho que é uma coisa que falta muito no Brasil e a gente deveria intensificar, porque tem um Brasilzão ainda desassistido e precisando disso. Tá certo, Tereza Cristina Vendramini, produtora rural, membro aí, conselheira da Embrapa, participando agora todas as sextas-feiras aqui com a gente no AgroMais, 17 horas. Muito obrigada, viu, Teca? E até sexta-feira que vem. Obrigada, Simone. Até lá. Tchau, tchau.